Bom dia, crianças. Hoje é dia 6/10/2020. Nossa matéria de hoje é ciência. A gente vai falar sobre a água e os vegetais, tá? Na aula passada, nós vimos aonde podemos encontrar a água, tá? E na natureza. Bom, agora a gente vai estudar sobre a relação da água com os vegetais, tá? E como ela é importante para a fabricação do seu alimento. Então, vamos lá. A importância da água. Os seres vivos possuem uma grande necessidade de água para sobreviver, tá? Isso inclui tanto os animais invertebrados como os vertebrados, também plantas e micro-organismos, tá? Bom, alguns deles, como os fungos, eles precisam de muita água, tá? Depende muito da umidade. Então, assim nós vemos como a água é importante, tá? Bom, obviamente que a água encontrada, a água necessária utilizada pelo ser vivo depende do ambiente que ele vive, tá? Pode ser muito variado, vai depender do ambiente que vive. Bom, se for aquático, por exemplo, ele vai precisar de muita água. Agora, se ele for terrestre, nem tanto, tá? Então depende, vai variar muito pelo ambiente que a planta vive, tá? Por outro lado, o cacto já consegue sobreviver com pouca água, tá? Com uma pouca disponibilidade de água. Eles geralmente são de regiões semiáridas, tá? Independente da questão, a água está sempre presente em todos os ciclos da vida. Então ela é muito importante de qualquer forma, tá? Para todos os seres da natureza. Planta e a água. Bom, a relação da planta com a água para a fabricação envolve a fabricação do seu alimento. Ela precisa da água para poder produzir seu próprio alimento, ok? Bom, aí pergunta, como que a planta consegue a água que necessita? Né? É simples, é através do ambiente que ela vive. Por exemplo, a parte da planta responsável por absorver a água é a raiz. Tá? Se ela estiver num lugar que não tiver muita água, então ela tem as raízes mais compridas, mais profundas para poder pegar a água, ou no lençol subterrâneo, né? Ou onde a água está mais profunda. Então ela tem a raiz comprida para chegar até a água que ela precisa para poder produzir seu alimento. Agora, se é num ambiente que já tem muita água, as raízes já não são tão compridas, tá? E ela já consegue, o tamanho dela já chega na água e ela puxa, entendeu? Então vai depender muito do ambiente que ela vive. Se ela está num ambiente que não tem muita água, então ela está adaptada a poder conseguir essa água em relação à raiz, o tamanho dela. E se ela estiver num lugar alagado já, como mangue, que já é bastante alagado, aí ela não necessita de tanto esforço, né? Ela já tem o tamanho adequado para aquele ambiente, ok? Vamos lá. Bom. Oi. Ai, meus amores, desculpa a interrupção, tá? Vamos continuar. A pouca oferta de água. Então, a gente já falou que as plantas, em relação à água, é a questão da produção do seu alimento. Ela precisa da água para produzir seu alimento. E a estrutura dela depende do ambiente que ela vive, sabendo que a parte em que puxa a água é a raiz, ok? Então, vamos lá. Pouca oferta de água. Os cactos são os vegetais que se localizam em lugares onde tem pouca água. Por isso que as folhinhas dele têm espinho, porque evita a transpiração e a perda dessa água, entendeu? E os cactos, geralmente, eles têm um reservatório de água. Por exemplo, choveu em março, até setembro não choveu mais. Então, eles têm como armazenar essa água para se manter por todo esse tempo de seca, entendeu? E por isso, esses espinhos impedem que eles transpirem e percam a água, tá bom?
Bom, as plantas aquáticas, essas já tem as raízes dentro da água, lá no fundo da água, tá? Elas funcionam como filtros para filtrar o nutriente da água, tá? Presente na água, facilitando o trabalho da fabricação do alimento. Bom, mas sabendo que ela está na água, então é bem mais fácil dela sugar, porque ela já está na água, né? Então é mais fácil. Agora, tem outras plantas aquáticas que têm as suas raízes presas do fundo do lago, tá? E de outros ambientes, como a Vitória Regia. Bromélias e orquídeas. Essas plantas são chamadas de tipos de inquilinas, tá? Porque elas ficam presas, apoiadas em outras árvores ou em pedra. Essa ajuda proporciona que elas fiquem na superfície para sobreviver. Mas elas não retiram nada das outras plantas, tá? Nada. Elas simplesmente têm as raízes e elas se alimentam do vapor de água oferecido, no ar. E pega na umidade do ar. Impressionante a natureza, né? Então elas não sugam nada dela. As inquilinas não sugam nada. Elas têm uma raiz considerada aérea, né? Solta, que se alimenta desse vapor de água, ok? Bom, irrigação e drenagem. A irrigação e a drenagem, ela está relacionada na agricultura. Irrigação é você molhar, regar o que está seco. Em relação à drenagem, já é o que? Você retirar o excesso, tá? Então, nos tipos, tem diferentes tipos de cultivo, como eu citei acima, tá? Para solucionar a produção, tá? Então, vamos lá. Você tem a questão de levar a água, que é irrigar, e a questão de tirar o excesso, que é a drenagem. Então, são esses dois tipos de cultivo. Então, você vai utilizar um dos dois para possibilitar a produção. Vamos lá. As imagens que tem na página 33 mostram a irrigação, tá? Que ela pode ser feita na estufa ou no ar livre. E a questão embaixo, que tem duas canaletas, que são os canais, os espaços no rio, ali serve para tirar o excesso e colocar ali o excesso da água do solo, entendeu? Ou deixa ali, né? Deixa ali para ser usada, ou simplesmente retira para poder tirar o excesso do acúmulo de água, ok? Então, essas canaleiras, eles estão ali para poder tirar a água do solo, simplesmente para deixar, tirar a água do solo para poder produzir, ou simplesmente para deixar tirar o excesso dessa água, tá? Então, serve para as duas formas. Mas tem sempre essas canaleiras em relação no meio do solo. Bom, e geralmente também usa gramados, que é para poder realizar a atividade esportiva. Então vai lá e usa a drenagem, que é para tirar o excesso e poder ter a realização da drenagem, ok, crianças? Vamos lá. Nossos exercícios da página 34 e 35 até 36, tá? Vamos lá, vocês vão completar as frases com as seguintes palavras: irrigação, drenagem, inquilina e espinhos. Aí vocês vão ler as alternativas e vão completar com essas 4 opções, tá? Vocês vão ver as características e vão dizer se é irrigação, se é drenagem, se é inquilina ou se é espinho. 12 é para vocês colocarem V para verdadeiras e falso, e F para as falsas, tá? Então vocês têm que ler as frases em relação à água e os vegetais e botar a opção. Número 3. Leia a afirmação abaixo e, se necessário, corrija. As raízes servem para retirar a água do solo. Em plantas aquáticas, as raízes não podem encostar no fundo dos lagos. Por exemplo, já nas plantas aéreas, as raízes ficam totalmente presas às plantas que lhe oferecem apoio. Então vejam bem, analisem direitinho e façam a correção.
Número 4. Como as plantas que se localizam em ambiente seco, com pouca oferta de água, podem se adaptar? 5. Um time de futebol pediu a direção do clube para solucionar o problema do gramado. Independente de chuvas, o terreno tende a ficar encharcado. O que pode ser causado? O que pode estar ocasionando esse problema e o que pode ser feito? 6. Você já viu alguma planta aérea, aquática ou que sofreu alguma adaptação contra a perda de água? Relate no espaço abaixo citando a característica da planta observada. 7. As plantas de manguezais possuem suas raízes quase que totalmente fora da água, sendo uma adaptação perfeita desse indivíduo. Em sua opinião, por que as raízes desta planta ficam quase totalmente fora da água? 8. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de plantas inquilinas como as bromélias. Essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema, conseguindo captar luz, água e nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Como as bromélias conseguem a água, já que as suas raízes são aéreas? Então, esse é o nosso exercício. Espero que vocês tenham entendido. Não esqueçam de me procurar no privado caso tenham alguma dúvida. Um beijo e até a próxima aula.